Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo ilumine os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, nos dê toda a sabedoria, a graça e a compreensão, para que esse ensino seja para a honra e a glória de Deus Pai. Pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que ela nos ensine a ser obedientes, a sermos compreensivos e dóceis à palavra, ao chamado e à vontade de Deus. Consagremos esse ensino a Nossa Senhora de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, seja contigo. É uma alegria poder compartilhar com você esse ensino, nesta formação, nesse encontro, dessa forma talvez nova para você, de uma forma diferente, totalmente online. Isso é muito bom, que nós podemos voltar à formação quantas vezes nós quisermos para tirarmos a dúvida. Então, antes de tudo, eu vou me apresentar para você. Eu me chamo Hernandes, sou esposo da Josina, nós temos 3 filhos, essa bênção é o Antônio Henrique, de 4 anos, nós temos um anjinho no céu, e estamos grávidos. Em breve, mais um filho do Senhor aí para nós, um presente de Deus para nós, o Gabriel Henrique, que está para nascer a qualquer momento. Dependendo do momento que você está assistindo essa aula, ele já pode ter até nascido. Então, nós participamos do grupo de oração Fogo Divino, na paróquia Nossa Senhora das Dores, na cidade de Caldas Novas, na diocese de Ipameri. Faço parte do Ministério de Formação e Pregação e gosto muito disso. Sinto uma alegria muito grande poder responder esse meu chamado ao ensino dentro desse ministério. Então, nós vamos trabalhar a importância do planejamento. Então, antes de começar, que você possa desbloquear toda a sua, talvez a sua resistência, o seu medo, talvez a sua compreensão avessa daquilo que é o planejamento. E você vai entender nessa formação, nesse ensino de hoje, que vai ter um foco para a formação, para o Ministério de Formação, mas você vai ver que o planejamento ele é necessário na nossa vida em todos os aspectos, em todos os ambientes, em todo momento. Então, eu vou trazer para você aqui o conceito do planejamento desde a administração de empresa, de negócio, e trazendo para a nossa realidade de Ministério de Formação, no movimento, no grupo de oração. Então, antes de começar, a palavra que vai nos inspirar também sobre esse planejamento, eu trouxe aqui uma definição do que é o planejamento, que é o ato ou efeito de planejar, criar um plano para otimizar ou para alcançar um ou mais objetivos. Então, tudo na nossa vida, nós precisamos planejar. E talvez não necessariamente um planejamento por escrito, mas precisamos planejar. A palavra que vai nortear esse ensino está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, e o versículo 28, que ele diz assim: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem como acabá-la? Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra que vai nortear todo esse nosso ensino é esse versículo 28 do capítulo 14 de São Lucas. Conhecemos como a parábola do homem prudente, daquele homem que preparou, que planejou antes de construir uma casa, se haveria condição de terminar. Então, Jesus nos ensina isso, Isso é uma virtude. O planejamento, irmãos, ele é quase que como uma virtude. É a virtude da prudência. Nos ajuda e muito. Então, quais são os tipos de planejamento que nós temos? A administração nos ensina que nós temos o planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Eu preciso saber decorar isso? Não, mas se você tiver clareza e compreensão, vai te ajudar e muito. Então, que nesse momento agora, você, mesmo que talvez seja a primeira vez que você escuta isso, ou se você já escutou e aquilo te causa um trauma porque você achou difícil demais, entenda que o Senhor nos dá a graça, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, e o próprio Espírito nos dá a sabedoria, o dom de inteligência, para que nós possamos ser pessoas melhores
e servir a Deus de uma forma muito melhor. E servindo a Deus, nós vamos gerar um encantamento nos irmãos também, por aquele ensino, aquilo que está sendo pregado, que está sendo passado. Então, entenda que existe planejamento estratégico, tático e operacional. E aí eu vou trazer agora um exemplo, um conceito básico de cada um deles. Certo? Planejamento estratégico é o tipo de planejamento que se refere ao negócio ou uma visão corporativa, de uma forma ampla e não departamentalizada. O que é isso? O que isso significa? Quando nós trazemos para o nosso ambiente, né, de grupo de oração, de movimento, podemos dizer assim, é um tipo de planejamento que se refere ao movimento de renovação carismática católica, ou a uma visão nacional do seu conselho nacional, estadual, diocesana, paroquial, de cidade, de uma forma ampla, e não propriamente o grupo de oração. Mas o grupo de oração então não pode ter um planejamento estratégico? Pode e deve, mas aqui nesse exemplo, quero que você entenda, trazendo aquilo que é o conceito da administração, que é um planejamento de um negócio, de uma visão corporativa, e não de um departamento, é como se a nossa cidade, a nossa diocese, o nosso estado, e propriamente o Conselho Nacional, fosse uma visão ampla e corporativa. E aí nós vamos desdobrando esse planejamento até nós chegarmos aonde? Ao grupo de oração. Você vai ver que vai fazer total sentido. Quando eu olho aqui para o planejamento tático, eu vou ter o conceito dele, que é um tipo de planejamento que se refere às unidades de negócio, às unidades de suporte, aos departamentos ou aos indivíduos. Trata-se de um desdobramento do planejamento estratégico do negócio ou do planejamento corporativo. Demonstra como que a estratégia ela deve ser executada de forma de um contexto geral. E aí, olha como que ficou aqui para você compreender melhor. Diz assim, é o tipo de planejamento que se refere, vamos dizer agora, para o nosso movimento, às cidades, às paróquias, ao grupo de oração, aos ministérios, ou propriamente aos servos. Trata-se do desdobramento do planejamento estratégico da diocese, do estado, da cidade ou da paróquia, e aí, ou até mesmo do planejamento estratégico da diocese. Então eu venho cascateando. Demonstra como que isso deve ser executado. Eu vou mostrar agora o planejamento operacional e vou fazer para você o exemplo claro, para ficar mais fácil. Quando nós temos o planejamento operacional, ele não é exatamente um tipo de planejamento estratégico. Embora se você for pesquisar, se você é da área de administração, você vai encontrar autores que têm conceitos um pouco talvez diferentes, que discordam um do outro. Mas como o próprio nome diz, ele é um planejamento operacional, ele trata da operação, ou seja, da execução, né? E isso deve estar muito alinhado com a estratégia. Então, trazendo para a nossa realidade, ele precisa estar em comunhão com a estratégia. Um exemplo, existe um direcionamento para o nosso estado de Goiás. O estado de Goiás, o Conselho Estadual discerniu alguma situação, alguma frente de trabalho, alguma frente de missão específica de formação, definiu ali um planejamento estratégico, definiu que nós precisamos, um exemplo, abrir novos grupos de oração nas cidades, nas paróquias ou nas capelas que não tem grupo de oração. Por exemplo, o planejamento estratégico lá, o Estado define que precisa abrir-se mais grupos de oração. E aí, se ele, por exemplo, para ele ficar mais detalhado, define que cada diocese vai precisar abrir mais X grupos de oração, que é para proporcionar para as pessoas a oportunidade do batismo no Espírito Santo, do encontro pessoal com Jesus Cristo. E aí, ela não vai falar o detalhe. E aí, quando chega no Conselho Diocesano, por exemplo, o Conselho Diocesano vai trazer aquilo que foi definido pelo Conselho Estadual e vai dizer, nós precisamos abrir 10 grupos de oração, por exemplo, na nossa diocese. E aí, o Conselho Diocesano vai orar, vai discernir, pedir ao Senhor sabedoria de como que ele vai desdobrar, como que ele vai criar um plano aqui para a nossa diocese. E aí o Conselho o Conselho Diocesano define ali que algumas cidades
que ainda não tem grupo, ou que tem um grupo e precisa de mais 2 ou 3, ela vai desdobrar aquilo que foi do planejamento estratégico para a diocese. E aí a diocese vai começar a detalhar melhor aquilo. Por exemplo, vai dizer que determinada cidade, né, eu vou dar um exemplo que a diocese de Itumbiara discerniu que precisa abrir mais grupos de oração, mais 5 grupos de oração lá na cidade de Itumbiara, que é na cidade diocese. O conselho da cidade ou da paróquia, como ela está organizada, vai precisar executar. Agora, como que nós vamos abrir esses grupos de oração? E aí esses grupos de oração vai precisar... Aí é importante que o conselho, que o coordenador conheça a cidade, conheça os bairros mais carentes, as capelas onde não tem grupo de oração, preparar ali experiência de oração, seminário de vida do espírito, aprofundamento de dons, e aí vai começar a execução, que é esse planejamento operacional, ou seja, que quem vai estar ali na linha de frente executando. Concorda que o Conselho Estadual definiu que precisa abrir uma quantidade de grupos de oração. O Conselho Diocesano, ele planejou ali na diocese que cada cidade precisaria de abrir 2, 3 grupos de oração. A cidade, como conhece o seu território, a sua região, observou que várias capelas tinham várias pessoas que participavam das missas, por exemplo, mas eles só tinham atividade semanal, não tinha um grupo de oração. E aí aquele grupo de oração, ali procurou-se algumas pessoas, fez uma experiência de oração, levantou-se algumas pessoas que foram impactadas pelo poder de Deus, pela graça do Espírito Santo, e aí elas se interessaram pelo movimento. Você começa a fazer um trabalho, começa a preparar um seminário de vida, e ali nasce um grupo de oração. Se cada cidade que foi planejada fizer esse pouquinho, você concorda que nós conseguimos realizar o planejamento tático que a diocese definiu, e a diocese consegue executar aquilo que foi definido no planejamento estratégico? Viu que é a comunhão, é a unidade que se faz com que a graça possa se multiplicar. Então, por isso, quando você compreende isso, irmão, isso é maravilhoso. A cidade pode fazer um planejamento estratégico? Pode e deve, de acordo com aquilo que ela tem de necessidade. E aí que você precisa entender que precisa desdobrar. Isso é como forma de cascata. Um nível vai desdobrando para o outro para que todos juntos possam executar e fazer da melhor forma possível. Então, e agora? Aprendi isso, entendi esses conceitos, esses exemplos, como que eu vou fazer no dia a dia, na prática. Por que eu devo planejar? Planejar, primeiro ponto, para entregarmos aos irmãos e ao Senhor o melhor encontro que nós poderíamos proporcionar. Seja um encontro de formação, seja um encontro de primeiro amor. O planejamento nos ajuda a entregar com uma grande satisfação e uma grande qualidade para que os irmãos possam ter um melhor ensino e uma melhor compreensão daquilo que nós estamos repassando, daquilo que nós estamos proporcionando. Nós planejamos para termos clareza e qual é o objetivo daquele ensino, daquela formação. E aí, quando tudo isso acontece, nós vamos gerar nas pessoas um encantamento e um engajamento totalmente diferente daquilo que nós vimos. Muitas vezes nós temos a sensação de que fazemos vários encontros, vem gente, participa um monte de gente, mas na hora que acaba vai todo mundo embora e aquele pessoal sumiu, ninguém quer assumir trabalho, ninguém quer assumir nenhum compromisso, e aí fica muitas vezes martelando, mas por que as pessoas não querem se comprometer? Porque muitas vezes, irmãos, a gente na correria, na nossa falta de organização e planejamento, a gente faz as coisas correndo atropelada, as pessoas de fora percebem isso. E aí com certeza elas pensam, não, se for para ser essa correria, essa loucura, eu não quero não. Aí as pessoas não assumem. E aí a gente faz vigília, começa a rezar, faz campanha de oração, faz um monte de coisa. Uma coisa eu posso afirmar. O nosso problema não é falta de oração. Muitas vezes é falta de observar e discernir o que de fato precisa melhorar. E eu posso afirmar pela experiência, pela vivência e por viajar e visitar várias realidades, que muitas vezes nos falta um pouquinho de vontade de sentar na cadeira, estudar, escrever, compartilhar com o irmão, visitar o grupo de oração, visitar uma cidade vizinha, para poder entender o que as pessoas lá fazem. Quando você tem na sua diocese, com certeza, ou na sua cidade, às vezes um grupo de oração que já está mais amadurecido, as coisas acontecem mais facilmente.
Converse com aquele coordenador, o que eles fizeram de diferente para que as coisas ficassem daquele jeito. Não foi do nada. Com certeza houve um processo de amadurecimento. Então, planejamento é para isso, é para nós entregarmos com uma melhor qualidade, né? Posso dizer, qualidade para o Senhor, para os irmãos, aquilo que Deus tem de melhor, aquilo que Ele tem de grandioso para as nossas vidas. Então, existem dois tipos aqui, voltando nesse tema, dois tipos de encontro, seja encontro de formação, seja de primeiro amor, e eu dei esses dois nomes, essas duas classificações, o encontro da graça e o encontro da misericórdia. No encontro da graça, a misericórdia do Senhor acontece. E no encontro da misericórdia, a graça também acontece. Mas existe uma pequena e importante diferença. Que diferença é essa? O que é o encontro da graça? O encontro da graça é aquilo que nós planejamos, todas as ações, tais como: qual que é a nossa meta com a formação? Qual é o objetivo que a gente tem com esse encontro? Porque uma coisa é fato, irmão. E você pode estar dizendo assim, abrindo parênteses: mas o encontro é evangelizar. Sim, as nossas formações, os nossos encontros, eles têm a missão de evangelizar, de fazer as pessoas, de catequizar as pessoas também. Tem esse objetivo, sim. Mas qual é um objetivo claro, específico? Eu quero evangelizar as pessoas proporcionando um primeiro amor, eu quero dar uma formação. Essa formação é para qual público? Quem que nós queremos atingir? É para fazer multiplicadores, pessoas que vão ser engajadas no Ministério de Formação para multiplicar formações, para formar outros formadores. Porque se eu não tenho clareza do meu objetivo, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Ou seja, vamos fazer esse encontro. Se for para fazer um encontro para fazer, qualquer encontro vai estar bom. Mas eu preciso ter clareza. Porque para quem não sabe aonde quer, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe qual é o objetivo da formação, qualquer formação serve, porque eu não tenho objetivo. Estrutura física, espaço e local. Eu preciso planejar para saber onde vai ser meu encontro, quem são as pessoas que vão participar. O local, o espaço é pequeno, é grande, nós vamos ter que pagar, esse espaço foi cedido, nós vamos ter custo com ele. A equipe de serviço ela é bem dividida. A espiritualidade organizada tem uma intercessão profética nesse encontro. A alimentação, a parte financeira, a comunicação, as avaliações, tudo isso acontece de uma forma muito clara e objetiva. E esse nós vemos que houve um planejamento e esse se transformou no encontro da graça, onde muitas graças aconteceram, porque nós fizemos a nossa parte. E o Senhor sempre fará a parte dele. E o encontro da misericórdia? O que é o encontro da misericórdia? É aquele que muitas vezes a gente diz assim, ou você já ouviu alguém dizer: vamos confiar no Espírito Santo. Na hora tudo se resolve, na hora tudo se organiza, no fim tudo vai dar certo, porque Deus é bom, é para Jesus. Uma coisa é simplicidade, outra coisa é desleixo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós vemos aí nesses encontros aquela correria desesperada, aquelas pessoas de desespero total porque faltou tal coisa, esqueceu, lembrou de última hora de alguma informação. As orações muitas vezes elas são sem direção. Se eu estou clamando ao Espírito Santo, eu estou clamando. Se eu estou conduzindo uma oração de perdão, eu estou conduzindo uma oração de perdão para levar as pessoas ao arrependimento e reconhecer que o Senhor é bom e misericordioso. Quando o encontro da misericórdia, tudo está correndo. Está na desordem, na correria. Uma pessoa fazendo muita coisa, ou poucas pessoas fazendo várias coisas. Então, esse tipo de encontro, irmão, de situação, às vezes não é só nos encontros, né? Às vezes uma liturgia, quando não é preparada, não é bem organizada, você vê antes da Santa Missa aquela correria, aquele desespero. Então, muitas vezes a centralização das atividades, tudo está na mão de uma pessoa, de poucas pessoas. Então, é basicamente essa a diferença, o encontro da graça e da misericórdia. Da graça nós planejamos, nós organizamos, nós oramos, pedimos a Deus aquilo que Ele quer nos direcionar para fazer a vontade dEle. Então, uma coisa é a simplicidade, a outra é a imprudência e o desleixo. Nós temos que correr disso e fazer com que a graça do Senhor aconteça na nossa vida. Então, vamos lá. Agora vamos de uma forma prática. Agora que eu já aprendi, né, que eu já entendi os conceitos básicos do planejamento e da diferença do encontro da misericórdia e do encontro da graça, vamos à prática.
Como planejar uma formação? Como que eu vou planejar? E aí aqui vai alguns itens básicos mais importantes. E aí eu gostaria que você, se você ainda não está anotando, dá uma pausa, pega um caderno, uma caneta e vamos anotar. Pegou? Pronto? Então vamos lá. Como fazer, planejar uma formação? Alguns pontos importantes. O que a experiência prática já nos ensinou? Nós vimos que quando nós pegamos todo o conceito, todo o material didático que nós temos nas nossas apostilas, nós buscamos nos ensinamentos da igreja, nós olhamos, avaliamos as formações que nós ministramos, que nós participamos, nós podemos melhorar cada vez mais. Então, qual é o primeiro ponto? Qual que é o objetivo da formação? O que nós esperamos alcançar? Então, esse você anota aí como primeiro ponto. Quando eu vou planejar uma formação, um encontro, qual que é o objetivo? O que a gente quer alcançar? O que a gente espera com essa formação? Isso precisa estar claro para toda a equipe de serviço. Segundo ponto, qual é o perfil do público? Quando eu coloco perfil, qual é o conhecimento que as pessoas que vão participar já têm? Qual que é a média de idade? Já são formadores? Qual que é o tempo de caminhada? Isso é fundamental, irmãos, para que nós possamos melhorar e fazer uma formação extraordinária. Quando nós oferecemos todos esses elementos, o Senhor que é bom derrama sobre nós o teu Espírito e as graças são grandiosas. Quando nós oferecemos, o Senhor está aqui, eu enchi as talhas, a talha está aqui cheia de água, o Senhor vai fazer o milagre. Agora, se nós só estamos com a talha sem água, não tem como transformar em vinho. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E conhecer o público, saber o perfil, é de extrema importância. Terceiro, mapeamento da região. O que é importante? Se você vai fazer uma formação na diocese, é importante um breve conhecimento da diocese, história da diocese, da cidade, da região, território da paróquia, quantidade de grupo de oração. Isso aqui foram coisas, irmãos. Eu quero agora aqui fazer uma observação um pouco maior nesse ponto, de mapear a região, numa experiência prática. Quando eu mudei para Caldas Novas, logo com 6 meses mais ou menos que eu estava aqui, foi ter a eleição para coordenador de cidade. Eu fui para ajudar na condução dessa eleição. Fui sem imaginar o que poderia acontecer. De repente, o meu nome foi indicado. E aí liguei para minha esposa, discernindo tudo aqui, amém, dei o meu sim, fui eleito, escolhido pelo Senhor para aquele momento. E aí, não conhecia a cidade, conhecia pouco, conhecia o grupo de oração que eu participava, mas não conhecia o território, a cidade, o tamanho, a dimensão. O que eu fiz? Antes de assumir propriamente a virada do ano, o início da coordenação, conversei com o coordenador e fiz uma ficha cadastral. Na reunião de servo que nós tivemos antes na última eleição, reunião de servos do ano, eu levei essa ficha cadastral e peguei ali várias informações. Uma das coisas que eu gosto, que já é da minha área profissional, é levantamento de dados. Então eu peguei ali os dados pessoais, os dados de formação, quais as formações que as pessoas já tinham feito, se tinham feito seminário de vida no Espírito, profundamente dons, formação humana. Irmãos, eu peguei tudo que eu podia. E aí eu tabulei, mapeei e gerei vários dados. E aí eu observei que a média de idade das pessoas de Caldas Novas era uma média, o tempo de caminhada era muito tempo. E aí eu observei que algumas formações básicas, a maioria não tinha. E aí eu falei, mas tem alguma coisa de errado. As pessoas têm muito tempo de caminhada e faltam algumas formações básicas. E aí, a partir desse levantamento de dados, eu fiz o planejamento de quais seriam as ações que nós íamos fazer aqui na cidade de Caldas Novas. E aí nós ficamos aí, foram 2 anos muito intensos de formações básicas, desde experiência de oração, seminário de vida no Espírito, aprofundamento de dons. Aí começamos o módulo básico, grupo de oração, carisma, identidade, carisma e grupo de oração. Então nós tínhamos um objetivo, que era dar toda a formação querigmática e o início do módulo básico. E aí nós conseguimos executar isso aí em 2 anos. Para minha surpresa, no final do primeiro ano teve a eleição
diocesana, fui indicado e assumi a coordenação da diocese. Já conheci um pouco mais, porém mapeei muitas coisas como eu fiz na cidade. Isso me ajudou e muito a organizar as formações para saber de fato qual era a necessidade para aquele tempo. O Senhor nos deu palavras, inspirações, sim, mas e aí? O que nós vamos fazer? De que forma? E aí nós fomos executando vários trabalhos. Então, é importante esse mapeamento do território de onde você vai ministrar essa formação. Planejando o encontro. Qual a quantidade de participantes que nós vamos ter nesse encontro? Quais são os requisitos mínimos para poder participar do encontro? O valor de inscrição. As inscrições vão ser pagas? Não vão ser pagas? Qual que é o local do encontro? Nós vamos ter que pagar algum aluguel do espaço? É da paróquia? Como que isso vai acontecer? Nós temos equipamento de som, vamos precisar de alugar, os servos da equipe de limpeza, intercessão, divulgação. Isso é fundamental e importantíssimo. Precisamos colocar quantidade de pessoas que precisam participar, o valor da inscrição, por quê? Todo encontro, no mínimo, ele precisa se pagar. Ele não pode gerar uma despesa maior do que a receita. Ou seja, não pode o caixa ficar no vermelho. Isso é um sinal de que alguma coisa no planejamento não foi bem feita ou não foi bem executada. Aí, importante, um dos próximos passos, nós vamos falar daqui a pouco, são as avaliações. Então, um encontro, irmãos, ele não pode gerar despesa maior do que a receita. Por isso é importante, quando o planejamento, se o encontro tiver uma dimensão, um tamanho maior, alternativas, fazer jantares, almoços, rifa, que todo mundo tem trauma, mas rifa ajuda muito. Então, pedir ao Espírito Santo sabedoria e inspiração para que, como que nós vamos pagar essa conta? Aí nós entramos nesse último ponto aqui, que é a avaliação do encontro. O encontro ele foi realizado conforme planejado? A avaliação do encontro, irmão, ela é fundamental. E muitas vezes nós erramos e pecamos nesse ponto. Nós fazemos todas as outras etapas e não avaliamos, porque a gente viu que foi bom, mas cada vez mais pode ser melhor. Se nós não avaliarmos, nós não saberemos o que pode ser melhorado. Os temas abordados foram de acordo com os discernidos? A receita financeira cobriu as despesas? Prestação de conta foi realizada? É aqui um ponto fundamental. Todo encontro, tudo que for gerar movimentação financeira, irmãos, precisa ser feita uma prestação de conta. O dinheiro não é nosso, é dos irmãos, é do povo. É o povo que contribui, então o povo precisa saber aonde que é gasto. Quando os irmãos veem aonde aquele dinheiro está sendo empregado, as pessoas ajudam mais, colaboram. Então é preciso fazer prestação de conta clara e objetiva em todo final de encontro. E aí, diante disso, o que nós podemos melhorar? Sempre tem algo que nós podemos melhorar. Erramos em algum ponto? Qual ponto nós erramos? O que nós faremos para corrigir? A avaliação, irmãos, muitas vezes facilita a nossa vida para os próximos encontros. Todas as outras etapas, talvez, podem ser replicadas. E a avaliação nos ajuda a melhorar um ponto que nós, quando nós estamos dentro daquele, por exemplo, você está responsável pela equipe de limpeza. Talvez você está tão focado ali, que talvez tenha um ponto que pode melhorar que você não vai perceber. E o outro irmão no encontro que participou ali, outro servo, na avaliação vai poder ajudar. Por isso é importante a avaliação do encontro com a equipe de serviço, com os coordenadores de equipe, conforme você se organizar aí dentro da sua formação. Mas o importante, faça a avaliação. Que seja uma avaliação de forma simples, faça. Se houver a necessidade de uma correção fraterna, faça uma correção fraterna. Sempre entendendo que somos irmãos e nós não somos iguais. Tem pessoas que têm habilidades, têm dons naturais para alguma atividade. Tem pessoas que não têm os dons naturais, vai precisar de ajuda, né? Alguém direcionar, falar várias vezes. Se precisar falar 2, 3, 4, fale. Fale com caridade. Às vezes dá vontade de puxar a orelha, mas não pode. Né? O Senhor tem paciência com a gente que é cabeça dura, nós também precisamos ter paciência que vem usando junto com a sabedoria, vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito clara e natural. Bom, aqui eu deixo uma frase que é o seguinte, que também é da administração, né, do Robert Kaplan e do David Norton,
Diz assim: o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. E aí eu adaptei ela. Formação que não é avaliada, não pode ser melhorada. Então, irmãos, nós precisamos avaliar. Faz parte do planejamento as avaliações para ver aonde que nós precisamos corrigir, se precisar mudar a rota, mudar o caminho, nós vamos precisar. Só saberemos se isso será necessário se nós fizermos a nossa parte com a avaliação. Bom, aí eu deixo aqui para a gente já partir para o final, né, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, diz assim: ó, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. A formação, irmãos, ela é a guardiã dos carismas. Vou até tirar a fotinha. A formação é a guardiã dos carismas. Por isso, precisa ser levada a sério e precisa ser bem feita. O Senhor nos dá a graça. Os dons são derramados sobre nós. Se nós não tivermos uma formação que vai ser a guardiã, que vai ser como aquela represa, da mesma forma com que os carismas vêm, eles vão. Por isso é necessário, irmão, estarmos sempre em constante formação. E aí não só as formações propriamente nossos movimentos, as formações da igreja, documentos da igreja, documentos conciliares, a doutrina, o magistério da igreja. Precisamos. É uma necessidade como cristãos. Nós precisamos melhorar cada vez mais. Bom, para a gente recapitular o que nós aprendemos nesse ensino, nós aprendemos os tipos de planejamento, né, o planejamento estratégico, tático e operacional.